paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que tem Bíblia aí, pega a sua Bíblia na sua casa. Se você não tem, escute a palavra de Deus. Abra comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 33 e o verso de número 3. Enquanto você procura, também quero estar agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão Pablo, a qual nos fez o convite para estarmos aqui nesta noite, dos demais irmãos que aqui estão. Agradecer a Deus por esta oportunidade de mais um dia que Ele permite de poder estar falando da sua palavra, meus irmãos, e que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Livro de Jeremias, capítulo de número 33 e o verso de número 3, está escrito assim, queridos: olha, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O interessante é que quando nós entramos dentro desse texto, o autor vai estar falando a respeito de um servo de Deus, de um profeta de Deus, que no início do seu ministério ele olha para Deus, conversando com Deus, e diz: olha Deus, eu não sei falar, eu não sei nem clamar, eu não sei nem conversar, eu não sei nem o que falar. E Deus olha para ele e diz: Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu já te conhecia. Antes de você ser formado, eu já tinha te chamado e te escolhido para te colocar como profeta sobre as nações. E o interessante é que esse mesmo profeta tem uma visão, e Deus diz: olha Jeremias, me diz o que é que você vê. Está lá no começo do livro de Jeremias, no primeiro capítulo, e ele olha para Deus e diz: Deus, eu vejo uma vara de amendoeiro. E o Senhor Deus olha assim: Jeremias, tu vistes bem, porque eu velo pela minha palavra. Ele estava dizendo: olha Jeremias, como eu tinha escolhido o ventre da tua mãe, eu vou te pôr pelas nações, e a minha palavra, Jeremias, eu velo por ela. Tudo que eu falar aqui vai se cumprir, tudo que eu prometer vai acontecer, Jeremias, porque eu sou um Deus que não minto. Eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, Jeremias. Mesmo que alguns venham dizer que Deus ele se arrependeu de criar o homem, Deus ele não se arrependeu de criar o homem, ele se entristeceu. Se você olhar no livro de Números, Deus ele não se arrepende, ele se entristece da criação que ele teve por causa que o homem peca. E a Bíblia vai dizer que Jeremias então vai dar início ao seu ministério. E o interessante é que este profeta, ele é aquele que prega, um pregador chorão, e que ninguém se converte, ao ponto de um certo tempo ele olhar para a Bíblia, olhar para Deus e dizer: Deus, eu não quero mais pregar, porque eu não tenho mais mensagem para pregar diante de um povo, diante de uma nação que não se arrepende, diante de uma nação que não quer mais ouvir a tua voz. E Deus olha para ele no capítulo de número 18 e diz: Jeremias, hoje eu quero pregar para ti, Jeremias. Hoje eu tenho uma mensagem para ti, Jeremias, porque você é o pregador, e o pregador tem que ser quebrado e cortado por dentro também. Mas eu vou te dar um conselho: desce até a casa do oleiro. E hoje eu vou falar contigo. A Bíblia vai dizer que no capítulo 18, Jeremias ele vai até a casa do oleiro. E quando ele chega à casa do oleiro, a Bíblia vai dizer que ele chega lá, o oleiro já estava na casa, o oleiro já estava trabalhando, o oleiro já estava com a mão no barro, estava com a mão no vaso, fazendo com que o vaso viesse ser moldado. E a Bíblia vai dizer que Jeremias está prestando atenção, Jeremias está olhando, Jeremias está vendo o oleiro trabalhar. E a Bíblia diz que no modo que o oleiro estava trabalhando, uma certa hora o vaso escapola e cai e quebra. Mas a Bíblia diz que quando o vaso quebra, o Senhor Deus pega o barro de novo, pega o vaso de novo, e ele coloca de novo na roda para começar a trabalhar. O interessante é que se nós olharmos para um oleiro dentro de uma olaria, um oleiro qualquer, quando o vaso se quebra na mão dele, ele não pega aquele mesmo barro que está, ele pega outra bolinha de barro, coloca de novo dentro da roda e começa a trabalhar de novo. Mas Deus estava trazendo uma mensagem para Jeremias e disse: olha Jeremias, eu sou diferente dos oleiros da terra, eu sou um oleiro que trabalha diferente. Ainda que o vaso se quebre, eu não vou descartar ele fora não, eu vou pegar ele de volta, colocar de novo na roda, vou manusear ele novamente, vou trabalhar com ele novamente, para que ele venha ser moldado. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está aí do outro lado, ouvindo esta palavra desta noite. Talvez você está ouvindo esta mensagem dizendo: olha, eu quebrei no meio do caminho, eu parei no meio da caminhada, eu desanimei no meio do caminho, porque Satanás lançou o laço e me amarrou. Satanás ele tirou todo o meu ministério de lado, me desvencilhou, me desenganou. Eu parei na caminhada, mas eu estou te dizendo uma coisa: se você está nas mãos do oleiro, o oleiro
oleiro vai te pegar de volta, está te colocando de volta dentro da roda, vai te moldar novamente, para que você venha ser um vaso nas mãos dele. Eu estou pregando para pessoas nesta noite que talvez estão com o ministério destruído, para pessoas que por causa da pandemia estão dizendo: eu parei porque eu não vou servir mais Cristo. Eu estou pregando para pessoas que estão dentro do quarto agora depressivas, todo tempo dizendo: eu vou morrer. Mas eu tenho uma palavra de vida para você: você não vai morrer, porque o oleiro está chegando hoje na tua casa, está pegando, está colocando de novo na roda, está moldando para te dar um novo ministério. Ore para xerebe calabarrácia. E a Bíblia vai dizer que o oleiro torna a moldar o vaso. E o interessante é que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele vai dizer que dentro de uma casa existem vários tipos de vasos. Existem vasos de bronze, vasos de ouro, vasos de madeira e vasos de barro. Mas o interessante é que há uma diferença entre todos esses vasos. É porque o vaso de ouro, ele passa pelo fogo, mas quando ele queima no fogo, ele derrete, ele não fica sustentado. Ele só tem a aparência bonita, mas quando o fogo penetra nele, ele derrete todo. O vaso de prata é a mesma coisa. Quando ele vai para o fogo, ele perde todo o brilho, perde tudo que ele tem. Ele começa a descascar, ele começa a definhar, perde todo o brilho. O vaso de madeira, se passar no fogo, ele queima, vira cinza, vira pó. Mas o interessante é que, olha, o apóstolo Paulo vai dizer: mas o vaso de barro, ele entra no fogo, ele quando passa no fogo, ele não queima, ele não derrete, ele não perde a cor. Pelo contrário, quando ele entra no fogo, ele fica mais firme, ele fica mais forte, que é para que o oleiro venha colocar o azeite dentro dele e não venha vazar, não venha passar para o outro lado. Eu estou pregando para você mesmo nesta noite, você que disse que é vaso de barro. Talvez você não vive de aparência, talvez alguém não te vê, mas Deus está dizendo: eu vou te provar no fogo, para você ver o quanto você vai ser sustentado nas minhas mãos. A Bíblia vai dizer que Jeremias sai daquele lugar transformado, sai daquele lugar renovado novamente. E quando nós entramos no capítulo de número 33, no verso de número 3 aqui não, mas o capítulo 33, o verso 1, vai dizer que Jeremias, quando está lá no capítulo 1 do verso 33, ele está preso. Olha só o que acontece. Ele está preso. Algumas Bíblias vai dizer que ele está preso dentro das prisões, mas a Bíblia que eu estou aqui, a tradução vai dizer que ele está preso no átrio, no pátio do palácio. Ele está em um momento de dificuldade, um momento de aflição. Mas a Bíblia diz que mesmo ele estando preso, a palavra do Senhor veio até Jeremias. A palavra do Senhor desceu até Jeremias. E Deus, mesmo Jeremias preso, encadeado, Deus fala com Jeremias. E aí o verso 33, Deus olha para Jeremias e disse: olha, Jeremias, clamas a mim e responder-te-eis, anunciar-te-eis coisa grande e firmes que tu não sabes. O interessante é que quando nós falamos em clamor, falar em clamar, nós vamos ouvir diversas pessoas dentro da Bíblia que clamaram a Deus e ouviram, e Deus ouviu as suas orações. Nesta noite a mensagem ela vem entrelada diante de tudo que aconteceu aqui. A nossa irmã que estava louvando o primeiro hino, ela louvou dizendo assim: ainda que com gemidos e palavras eu não possa me expressar. Estava falando de clamor. A nossa irmã que pregou aqui, pregou falando aqui, aliás trouxe uma palavra aqui, falando a respeito dos discípulos dentro do barco. Eles tiveram que clamar, eles tiveram que clamar a Jesus. E a nossa irmã Milka louvou um hino aqui, irmão Pablo, muito interessante a respeito. Olha, mesmo que Daniel na cova clamou, todos aqueles que estiveram diante de uma dificuldade, eles clamaram ao Senhor e Deus ouviu as suas orações. O interessante é que quando nós vamos falar em clamar, a Bíblia vai dizer que no livro de Isaías, capítulo 58, o verso de número 9, a Bíblia vai dizer assim: então, tu que clamar ao Senhor, o Senhor responderá. Tu que clamarás, o Senhor te dirá o que você pedir. A Bíblia vai ser bem sucinta no livro de Mateus, capítulo 7, o verso de número 7, dizendo: olha, aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre. A Bíblia é bem clara que quando nós clamamos a Deus, o Senhor ouve a nossa oração.
E o interessante é que quando Deus diz para Jeremias: quando você me clamar, eu vou te revelar coisas profundas, eu vou te revelar o oculto. Porque o nosso Deus, Ele revela o oculto e Ele revela o escondido para aquele que clama a Ele, para aquele que busca Ele, aquele que dobra os joelhos. Deus revela o oculto, revela o escondido, revela as maravilhas que Ele tem para operar. Não entendeu? O livro de Daniel, no capítulo de número 2, o verso de número 22, Daniel vai dizer assim: olha, o meu Deus é o Deus que revela o oculto e o escondido. E Nabucodonosor também vai proclamar dizendo que o Deus de Daniel é um Deus que revela tudo, e verdadeiramente Ele é o Deus dos deuses, porque revelou o que se havia escondido. No mesmo capítulo 2 e no verso de número 47, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que traz resposta. Isaías também é quem vai dizer que Deus revela as coisas maravilhosas. Ele vai quebrar as paredes, definhar as fechaduras, para mostrar o que tem para ser revelado para as nossas vidas. E o interessante é que quando nós falamos de clamor, nós também vem logo à nossa mente, a primeira coisa que vem é o choro, é a lágrima, é a tristeza. E quando nós falamos de clamor dentro da Bíblia Sagrada, nós vemos alguns tipos de choro. Nós vemos alguns tipos de choro dentro da Bíblia Sagrada. Um dos choros é o choro do desespero. Outro choro que existe também é o choro da angústia e o choro do arrependimento. Qual é o choro do desespero, Josafá? O choro do desespero é o choro de Agar, no livro de Gênesis, capítulo de número 21, quando ela sai pela segunda vez, quando ela é expulsa da casa de Abraão, porque a sua serva não queria mais ela lá, porque a sua senhora não queria mais ela dentro daquela casa. A Bíblia vai dizer que quando Agar sai, ela tem um caminho para caminhar, e na caminhada da vida Agar vai chorar, na caminhada da vida Agar vai se entristecer, na caminhada da vida Agar vai ficar fraca. A Bíblia diz que ela sai com um odre de água e com pão, e a Bíblia diz que quando ela está no meio do deserto de Berseba, a Bíblia vai dizer então que a água que havia no odre seca, a água que havia no odre acabou, a água que havia no odre acaba e não tem mais nada. E a Bíblia vai dizer que Agar, ela larga o seu filho Ismael e sai para distante do menino, para não ver o menino morrer, para não ver aquele que veio das suas entranhas, aquele que saiu do seu ventre, ser definhado, ser destruído, sem ela poder fazer nada. A Bíblia diz que quando ela se distancia, quando ela está um pouco distante do menino, ela chora, e quando ela chora um choro de angústia. Mas a Bíblia traz algo muito mais revelante, é que no mesmo momento que Agar chora, a criança Ismael, que já tinha 11 anos, entre 11 e 13 anos de idade, ele está um pouco afastado, ele também chora. Mas aí a Bíblia traz algo revelante, é que quando o menino chora, no livro do Gênesis, capítulo 21 e o verso 17, a Bíblia vai dizer assim: olha, e Deus ouviu o choro do menino. E quando Deus ouve o choro do menino, ele envia um anjo e chega até Agar e diz: Agar, por que que tu estás triste? Por que que você está angustiada? Hoje Deus ouviu o choro do garoto, Deus ouviu o choro da criança. E a Bíblia vai dizer nos versículos adiante do capítulo 21, porque Deus ouviu o choro da criança. Não tinha mais água, não tinha mais pão, estava delegado à morte, estava desenganado pela sociedade, desenganado por tudo que a humanidade tivesse. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus ouviu o choro da criança, ele disse: Agar, olha, que ela viu um poço de água, e Deus disse: olha, vai, o menino não vai morrer, porque grande vai ser a descendência que eu vou dar a ele, porque eu ouvi o teu clamor. Eu estou pregando para alguém que está angustiado, mas Deus está dizendo: me clama, mesmo angustiado, me clama, porque quando você me clamar na tua angústia, eu vou dar providência de vida. Eu estou pregando para alguém que está sendo desenganado pela ciência, alguém que talvez tenha algum parente que está à beira da morte. Mas Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: esta doença que ele está não é para a morte, mas é para que a glória de Deus ela seja manifestada. Glória a Deus. O outro choro que existe é o choro de angústia. O choro do desespero que Agar teve foi mas o choro de angústia é o choro de Marta e Maria. Marta e Maria, no capítulo de número 11 do livro de João, a Bíblia vai dizer que o seu irmão, por nome de Lázaro, que era muito amigo de Jesus Cristo, ele morre. Mas quando ele morre, ela se angustiou. Ele estava doente e ele vem à morte, e elas já tinham mandado um servo ir até Jesus.
E Jesus não veio. E porque Jesus não chegou na hora que elas acharam, que elas chamaram por Jesus, elas pensaram: olha, nosso irmão morreu e Jesus não veio. E a Bíblia diz que depois de 4 dias Jesus volta. E Jesus vai de encontro a essas mulheres. E no versículo 21, a Bíblia vai dizer que Marta ouve falar que Jesus está voltando. E quando ela vê que Jesus está vindo, ela sai correndo, desesperada, angustiada, porque ela tinha perdido alguém querido, alguém que ela amava. Ela tinha perdido alguém, e mesmo ela tendo clamado ao Senhor, o Senhor não ouviu e não veio na hora que ela quis. E a Bíblia vai dizer que ela se lança a Jesus Cristo e disse: olha, mestre, se tu estivesse aqui, mestre, o meu irmão, ele não teria morrido. E a Bíblia diz que alguns versículos adiante, Maria, que não tinha ido junto com Marta, fica sabendo também e vai de encontro a Jesus Cristo e se lança aos pés de Jesus. E quando ela se prostra aos pés de Jesus, ela também clama o choro da angústia, dizendo: olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, ele não teria morrido. E a Bíblia diz que Jesus olha para ela e disse: olha, mulher, olha Marta, olha Maria, eu não disse para vocês que essa enfermidade não era para a morte, mas que era para a glória do meu nome? Eu não disse: se creres, vocês veriam a glória de Deus? E elas estavam no choro, o choro da angústia, da perda. E Jesus, ele vai com elas até a porta do sepulcro. Da porta do sepulcro, a Bíblia vai dizer que Jesus, estando à porta do sepulcro, ele também chora. Mas ele chora como homem, como carne. Ele chora não pela morte, porque o seu amigo tinha morrido, não, mas ele chora por causa do pecado da humanidade, porque ali ele estava vendo: olha, porque o homem pecou, essa foi a sentença que foi dada para ele, que é da morte. Mas a Bíblia diz então que ele está ali, ele manda tirar a porta da frente do túmulo, e onde as suas irmãs dizem assim, as irmãs de Lázaro dizem: olha, mas já faz 4 dias que ele está lá, está fedendo, está podre. E a Bíblia vai dizer que Jesus manda tirar a pedra. E quando ele manda tirar a pedra, ele grita: Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai para fora. Você não entendeu? Então eu vou ser mais revelante para você nesta noite, nesta palavra. Talvez você está clamando, dizendo: olha, Jesus, por que você não está vindo? Você não está vendo a minha situação. Olha, Jesus, por que você não está ouvindo o meu clamor? Por que eu estou clamando e está acontecendo todas essas coisas? Talvez você está nesse choro, você está nesta oração da angústia. Mas Deus mandou te dizer nesta noite: olha, espera só mais um pouquinho, porque isso vai ser para a glória de Deus. E olha só, Deus está dizendo: mas você quer que aconteça isto na tua vida? Arranca a pedra que está te atrapalhando, tira a pedra, ainda que alguém venha dizer assim: olha, mas ele não era assim, ela não era assim. O que é que está acontecendo agora? Deus está dizendo: arranca a pedra, porque quando você tirar a pedra, eu vou gritar e vou chamar o teu nome e vou realizar aquilo que você está pedindo. A Bíblia diz que o choro da angústia delas vai passar quando Lázaro sai para fora. Eu não sei como é que Lázaro sai daquela túmula, não, porque segundo os costumes da época, Lázaro estava todo enrolado, todo embaixado, como uma múmia, mas ele sai de lá, não sei se foi pulando, não sei se foi correndo, eu não sei se foi andando, mas ele saiu de lá porque Jesus chegou e operou o milagre. Eu estou te dizendo e você não está entendendo. Eu não sei como o teu milagre vai chegar, se ele vai chegar a carro, se ele vai chegar a cavalo, se ele vai vir de jato, se ele vai vir de avião. Eu não sei como ele vai chegar, mas Deus está dizendo: clama, porque o teu milagre vai chegar. Aleluia. Glórias. Aleluia. E o outro choro que existe, do arrependimento. E qual é o choro do arrependimento? É o choro de Pedro. Lá no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do verso de número 69. Alguns versículos antes, Jesus estava com eles na última ceia, olhou para Pedro e disse que os discípulos o abandonariam. Pedro disse: olha, mestre, jamais eu vou te abandonar. E Pedro olha para ele e disse: mestre, jamais eu te abandono. E Jesus olha para ele e disse: olha, Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, Pedro. E Pedro, ele se recusou, dizendo: não, jamais, mestre, eu nunca vou te negar. Porque o homem, quando ele se garante, o homem, quando ele se acha, quando o homem acha que pode, que tem, ele se ensoberbece. Porque quando chega assim, ele fala: olha, eu posso, eu tenho, jamais eu vou fazer, porque não se conhece. Mesmo Deus olhando para ele: olha, você vai fazer assim.
vai acontecer isso. Se você quiser, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas o homem se ensoberbece e disse: não vai acontecer não. E pelas próprias mãos acha que não vai acontecer. E Jesus mostra isso para Pedro. Depois que Jesus é preso, a Bíblia diz que ele é levado para o Sinédrio. E quando ele está lá no Sinédrio, a Bíblia diz que quando ele é condenado, aí Pedro está chegando lá na porta do palácio, na porta dos sacerdotes, e ele está lá, e entre eles, e alguém olha para ele: ei, você não é um dos que andava com Jesus? E ele olha: não, porque ele estava com medo, ele era homem, tinha se esquecido do que Jesus tinha acabado de falar para ele alguns minutos atrás. E a Bíblia diz que ele se afasta um pouco mais para o lado, e alguém olha para ele: olha, mas você também é um deles, você se veste, você anda como um deles. Aí Pedro olha e diz: não, eu não faço isso não, eu não estava com ele não, você deve ser um louco. E a Bíblia diz que quando ele está indo mais para um lado, e alguém olha para ele e diz assim: ei, você é um galileu, você é um deles, você estava com Jesus sim. E ele começa a repreender todos eles, dizendo: não, que não, que não. E aí Jesus está saindo de dentro do Sinédrio, e quando ele está saindo de dentro do Sinédrio, a Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e lembra do que Jesus tinha dito para ele: ainda esta noite tu me negarás 3 vezes. E a Bíblia diz que Pedro chora amargamente, o choro do arrependimento, porque ele não reconheceu aquilo que Jesus tinha dito para ele. Olha, você que está aí do outro lado, talvez está chorando porque se afastou de Jesus, porque talvez negou Jesus em algum momento, e talvez está com vergonha de voltar aos caminhos de Jesus, talvez está chorando e dizendo: não, eu não posso ser. Talvez você está querendo se esconder, você está querendo caminhar para outros caminhos, que não é o caminho que Jesus preparou para você. Olha, eu vou te dizer uma coisa: ainda que você queira se infiltrar em qualquer outro lugar, o teu falar não vai negar que você é dele, o teu andar não vai negar que você é dele, o teu vestir não vai negar que você é dele. Sabe o que é isso? É porque quem um dia andou com Cristo não deixa Cristo de lado. Quem um dia andou com Cristo, mesmo que esteja afastado, vai voltar a andar de novo. Sabe por quê? Este mesmo Pedro, um dia ele anda sobre as águas e ele afunda. Alguém disse: mas Pedro teve pouca fé. Pedro teve pouca fé. Mas eu digo algo diferente: não, Pedro teve uma atitude, ele afundou. E quantas vezes é que Pedro andou sobre as águas? Alguém diz: Pedro andou uma vez sobre as águas. Eu digo mais: Pedro andou 2 vezes sobre as águas, porque depois que Pedro afunda, Jesus chega, pega nas mãos dele, levanta ele. E como é que ele volta para o barco? Ele volta andando sobre as águas. Eu estou dizendo para você aí, olha, um dia você andou com Cristo e está achando de afundar. Quem andou com Cristo uma vez, anda de novo. Quem caminhou sobre as águas uma vez, caminha de novo. Sabe por quê? Porque ele segura nas mãos e diz: não temas, porque eu sou contigo e eu te ajudo. Glórias. Pedro chorou amargamente, mas Deus restaurou Pedro. Aonde é que Deus restaura Pedro? É depois do 3º dia. Maria Madalena está na beira do túmulo procurando o seu amado, e ele diz para ela: olha, vai, diz a todos os discípulos para me encontrar lá onde tudo começou. E diz a Simão Pedro, ele enfatiza: para Simão Pedro. Sabe por que Jesus fala para Simão Pedro? Porque Jesus conhecia o coração dele. Sabe por que o teu coração está queimando aí do outro lado da live? É porque Jesus te conhece. É porque Jesus sabe do teu coração. Olha. Sabe por que ele está falando? É porque ele diz: olha, é aqui que eu estou te chamando, é aqui que eu quero você. Não adianta você desviar para a direita nem para a esquerda. Sabe por que o Salmo 139 vai dizer: olha, Deus conhece os nossos corações, Deus dos sonhos, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe o que eu vou falar ainda antes que eu comece a falar. E ainda que eu vá para os mais altos céus, a presença dele lá está. Ainda que arme uma cama para mim dentro do inferno, a presença dele lá está. Sabe o que ele está dizendo? É o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos: quem me poderá me afastar do amor de Deus? Quem é que pode te afastar do amor de Deus? Aleluia, Jesus, eu creio. O choro de Pedro foi um clamor de arrependimento. Foi um clamor, e Deus restaura Pedro lá no mar da Galileia. Lá onde, quando Jesus chegou a primeira vez, ele pediu o barco deles emprestado, mesmo eles tendo passado a noite inteira sem pegar nada. Mas a Bíblia diz que ele
a primeira vez, fez o chamado, levou ele para o meio do mar, fez eles pescarem a maior pesca da vida deles e tornou eles grandes pescadores. Sabe por quê? O choro não pode durar a noite inteira, mas a alegria pela manhã ela vem. E a Bíblia vai dizer que quando ele volta para Galileia, ele está entristecido, ele está tímido, e eles estão comendo churrasco de peixe com mel. E a Bíblia vai dizer que Pedro está tímido, e Pedro vem pegar um pedacinho de peixe, e Jesus olha para ele e disse: Pedro, tu me amas? E ele olha para Jesus e disse: Mestre, tu sabes. A segunda vez que Pedro volta, Jesus olha para ele e disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Mestre, tu sabes. Mas na terceira vez que ele volta, Jesus toca na ferida e disse: Pedro, 3 vezes tu me negou, Pedro, mas porque tu me negou 3 vezes eu estou te restaurando de novo. Pedro, eu estou te restaurando. A chave da minha igreja, Pedro, está entregue nas tuas mãos, Pedro. Vai, Pedro, porque tu és pedra, mas eu sou a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! A Bíblia diz que Pedro é restaurado. Mas nós estamos falando de clamor. Mas também o clamor não só traz o choro, não. Existe o clamor da vitória. Eu vou falar somente de 3, porque se nós fôssemos passear dentro da Bíblia Sagrada, nós íamos passar até amanhã, e não ia existir tempo para que nós viéssemos falar sobre o clamor da vitória. E o primeiro clamor da vitória que eu vou falar aqui hoje foi falado aqui em um louvor. Foi o louvor que a nossa irmã Milka falou. Ana chorou. Ana clamou amargamente o clamor da vitória, buscando uma vitória, buscando um milagre. No primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1, a partir do verso 9 até o verso 19, a Bíblia vai dizer que Ana está no templo. Ela está chorando, ela não tem mais nem palavra nos seus lábios, ela está ali só derramando as suas lágrimas. E a Bíblia diz que o sacerdote ele está chegando diante dela e diz: mulher, tu não sabes que é pecado vir embriagada para dentro do templo. Ela disse: a tua serva não está bêbada, a tua serva não está embriagada, a tua serva simplesmente clama ao Senhor pedindo por uma vitória. Estava clamando por um milagre. O sacerdote olha para ela e disse: mulher, pois então vai em paz, e que Deus te conceda a petição da tua serva. A Bíblia diz que nos versículos seguintes, aquela mulher teve com seu marido, e um milagre aconteceu na vida dela. Deus abriu a madre de Ana. Sabe por quê? Ana fez um clamor diferente. Ela clamou pela vitória, ela chorou pela sua vitória. Sabe por que tem muita gente que pede e não recebe? Sabe por que tem muita gente que busca e não recebe? É porque não pede direito, pede para o seu próprio uso, pede para se vangloriar, pede para se mostrar. Mas a partir do momento que você começar a entender que o seu pedido é para que a glória de Deus, é para que o que você venha receber, é para a glória de Deus, Deus vai operar um milagre na tua vida. Eu estou falando para você mesmo, está dizendo de Deus, para se aparecer, Deus não vai te dar. Quero ser levita da palavra de Deus, para se aparecer, Deus não vai te dar. Mas na hora que você disser: eu quero ser pregador da palavra de Deus, para ir nos becos, falados, vielas, buscar o necessitado, Deus vai derramar sobre você a unção, a autoridade e a glória que Ele tem para te dar. Sabe por quê? Porque Ele sabe que Ele vai te dar é para que a glória seja retida para Ele. O clamor do milagre de Ana recebeu. Outro clamor de milagre foi o que já foi falado nesta noite. É a dos discípulos no meio da tempestade. Eles saem sem saber para onde vão, porque Jesus disse assim: olha, vamos para o outro lado da banda da água, vamos para o outro lado. E quando chega do outro lado, a Bíblia vai dizer o seguinte: que no meio do caminho, a nossa irmã já falou, mas eu vou falar de novo porque estava dentro do contexto da minha mensagem.
É porque Deus está querendo revelar para alguém que é no meio da tua tribulação, é no meio da tua tempestade, é no meio da tua ventania, que você precisa clamar pela vitória, é que você precisa clamar pelo milagre. A Bíblia diz que eles estão atordoados, a água bate do lado, o vento bate do outro. Talvez Satanás está lá do outro do lado, olhando assim: hoje eu naufrago o barco e o Filho de Deus vai morrer e afundar com eles. Olha, hoje eles que servem a Jesus vão afundar, vão morrer por causa dele. Mas Jesus está lá dentro do barco, com a cabeça na proa, descansando a carne. Quando ele ouve alguém dizer: Jesus, tu não te importas que nós venhamos perecer, e levanta e diz: chegou minha hora de aparecer no cenário e mostrar para eles quem é que eu sou. E Jesus disse: olha, cala-te, mar, aquieta-te, vento. E eles olharam e disseram: quem é ele? Quem é ele que até o vento e o mar lhe obedece? É interessante que eles já estão caminhando com Jesus há quase 3 anos e eles não conhecem aqueles com quem eles estão caminhando. Sabe por quê? Muitas das vezes o milagre, a vitória não chega na tua vida. É porque você não conhece com quem você está caminhando. Talvez você está indo para a igreja, mas não teve encontro verdadeiro com Jesus. Talvez você está indo para algum templo, mas não teve encontro verdadeiro com Jesus. Talvez você até coloca terno e paletó, mas dentro do quarto escondido acha que está fazendo algo e ele não está vendo. Talvez você até se parece que é crente, mas não conhece aquele que você caminha. Mas eu vim pregar para você hoje também. Hoje ele está se revelando para você, dizendo: vem viver os milagres, as maravilhas, o outro escondido que eu tenho preparado para ti. A Bíblia vai dizer então que eles agora estão maravilhados porque conheceram Jesus. E a história vocês conhecem, vão para o outro lado. Jesus expulsa os demônios, liberta a cidade e diz: vamos voltar pelo mesmo mar de novo, para o mesmo caminho. Talvez alguém olhe e diz assim: mas nós tivemos uma tempestade, mas o que será que vai acontecer? Mas também tem alguém que está no barco, está dizendo: se a tempestade vier de novo, ele está no meio do mar conosco, ele cala ela de novo, ele acalma ela de novo. Sabe por quê? Ter paz é estar com Jesus no meio da tempestade. Ter paz não é estar no meio da alegria sem Jesus, não. Ter paz é estar com Jesus no barco no meio da tempestade. A tempestade da tua vida pode estar virando tudo, bagunçando o vendaval, mas se Jesus está no barco, amigo, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque Deus está liberando um sorriso de novo. Deus está liberando um sorriso de novo. Tenha paz no meio dessa tempestade. Clame pela vitória. E para encerrar o clamor, que Jeremias disse: clama a mim, Jeremias, responder-te-eis, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabem. Eu vou falar do clamor de Bartimeu. Coisa linda, Deus, aleluia. Quem era Bartimeu? Nem nome tinha. Filho de Timeu. Nem nome tinha, nem conhecido da sociedade. Andavam no meio da sociedade, porque lá no arraial, aonde existia todos os abandonados, lá no arraial dos desesperados, alguém precisava estar no meio da cidade com uma capinha, mostrando que ele era impuro, porque Deus não teve providência com ele, e poder estar lá arrecadando comida, arrecadando dinheiro para levar quem está lá fora. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Marcos, capítulo de número 10, verso 46, que tem alguém na beira da estrada. Tem alguém que está na beira da estrada pedindo, e Jesus está saindo da cidade. Mas o interessante é que no mesmo livro de Lucas, capítulo 18, a partir do verso de número 35, Jesus estava entrando dentro da mesma cidade. Aí tem algo inconexo, algo que não bate. Alguém vai dizer: a Bíblia é contraditória, a Bíblia não é real. Não, você precisa entender. Jesus, ele entra em Lucas e sai em Marcos.
Sabe por quê? Segundo a cultura, lá uma cidade não podia se construir em cima da outra. Jericó foi uma cidade que já havia sido destruída. Lá no livro de Josué, capítulo de número 6, quando Josué destrói aquela cidade, que as muralhas caem durante o grito, depois da 13ª volta que eles dão, a Bíblia então vai dizer que a muralha cai. Josué, ele diz: olha, maldito será Jericó, maldita será quem reconstruir essa cidade. Mas lá na frente alguém reconstitui, alguém constrói essa cidade novamente em outro lugar. Então o ponto que Jesus entra na cidade e o ponto que Jesus sai é saindo da cidade velha e entrando na cidade nova. É saindo da cidade velha e entrando na cidade nova. Eu vou falar para você entender de novo. É saindo da cidade velha e entrando dentro da cidade nova. Sabe o que é que está acontecendo? Jesus está dizendo: olha, aquilo que disseram que era maldição hereditária, aquilo que disseram que vem de maldição, eu estou saindo da cidade de maldição, entrando na cidade nova e dizendo: maldição hereditária caiu por terra, maldição que vem sobre as vidas caiu por terra, porque aonde eu passo tudo se torna novo, aonde eu entro tudo se torna novo. E tinha alguém na beira da estrada que está dizendo assim: olha, na beira da estrada tem alguém que era cego na cidade velha, mas na cidade nova vai começar a enxergar. Tem alguém que na cidade velha não via, mas na cidade nova vai voltar a ver. Tem alguém na cidade velha que pede esmola, mas na cidade nova vai começar a doar para os pobres o que eles necessitam. E a Bíblia diz que aquele homem começa a clamar. Ele começa a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão tenta jogar ele para trás, mas ele não para. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouve o clamor dele. E a cidade velha vai ficar para trás. Quando Jesus ouve o clamor, a multidão que não queria deixar ele passar ouviu a voz de Jesus dizendo: olha, vocês tragam ele para mim. A multidão teve que levar Bartimeu até ele. Sabe o que acontece? A primeira coisa que ele faz é arrancar a capa que ele está sobre ele e lançar fora. Ele arranca a capa e lança fora. Aleluia. E quando Jesus olha para ele, disse: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero enxergar, eu quero ver. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: olha, a tua fé, ela te salvou. Não te fez caminhar, não. A tua fé te salvou. Oh, glória! Eu estou pregando para você. Tá com a capa velha do pecado aí? Tá na cidade velha do pecado aí? Jesus está entrando dentro da tua casa. Olha o lugar que ele escolheu para entrar hoje. Você poderia estar dentro de um templo de parede que Satanás olhou para Deus e disse: olha, Deus, eu destruí, eu fechei a porta do templo. Mas Deus olhou para ele e disse: olha, eu estou abrindo dentro da casa de cada uma nova igreja agora. Agora eu não vou ficar do lado de fora, eu vou entrar dentro da casa. Porque dentro da casa, quando eu entro, eu mudo história, eu mudo cativeiro, eu faço tudo novo acontecer. Jesus escolheu a tua casa, talvez o teu quarto, a tua sala, não sei onde você está aí do outro lado, para dizer: olha, eu estou entrando hoje. O que era velho está ficando para trás. O que era velho está ficando abandonado. O que era velho está deixando para trás. Joga a capa velha do pecado. Tem uma pregação que eu prego a respeito do tirando o velho e colocando o novo. Outro dia talvez você possa ouvir essa mensagem lá no meu canal do YouTube, mas hoje eu estou pregando para você aqui dizendo: olha, arranca o velho, deixa a capa velha para trás. Sabe por quê? O Deus deste século, a Bíblia diz: o Deus deste século já cegou o impedimento de muito. Mas hoje eu estou chegando com Jesus dentro da tua casa para dizer: você não enxergava, Bartimeu, mas está na hora de você começar a enxergar. É você mesmo. Eu quero ver você que está aí do outro lado agora. Eu estou encerrando a minha mensagem. Eu quero orar pela tua vida. Se você quer voltar para Jesus, é agora a oportunidade. Ele está entrando dentro da tua casa agora. Ele está te fazendo convite. Se você quer voltar para Jesus, escreve aí na live. Digita aí: eu quero voltar para Jesus hoje. Nós vamos orar aqui, pode ter certeza. Maldição hereditária da velha Jericó cai para fora. Maldição hereditária sobre a velha Jericó da tua família cai por terra agora. É hora de vida nova, é hora de tempo novo, é hora de conhecer a verdade de libertar. Porque quando Jesus chega, o que era velho ficou para trás.